Padre com inteligência artificial. A própria Igreja Católica começou a usar isso. Essa e mais coisas você verá nesse vídeo de hoje. Já deixa aquele like, muito obrigado pela presença constante de cada um de vocês. Eu sou o Davi, para quem não me conhece, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. Essa dica chegou até mim através de Gledson Santos Barros. Um abraço forte para o nosso querido irmão, sempre aqui conosco. E é uma grande prova do que eu tenho falado aqui para vocês, inclusive oferecido o nosso curso sobre inteligência artificial, de que essa tecnologia, por mais que a gente não goste, não concorde com ela, você verá ela tomando conta de tudo. Roteiros de filmes de ficção científica como O Exterminador do Futuro mostrava exatamente isso. O próprio aclamado e querido Matrix também mostrava isso. A inteligência artificial ela chegou realmente para dominar a tecnologia. Cada vez mais, com o uso, com a demanda no mundo virtual, as pessoas hoje têm suas lojas, as pessoas hoje fazem vendas, cada vez mais é preciso perfeição e o ser humano ele é imperfeito por si próprio. E a inteligência artificial pode dar conta de serviços que precisaria de muitas pessoas. Então é uma coisa que o próprio mercado necessita. Se você observar tudo hoje em dia, você pega por exemplo os carros, por que é que se vende mais carros com câmbio automático? Porque ele facilita a vida das pessoas, principalmente quem não tem muita manha ou usa demais o carro no trânsito. Então, em nome da facilidade, as pessoas vão abrindo mão. O próprio carro vingou por conta disso. As pessoas usavam os animais como principal transporte. E o que é que acontecia? Você tinha que dar alimento a ele, tinha que dar água, tinha que esperar o bicho descansar. Você simplesmente não poderia pegar uma estrada longa de vários quilômetros e depois, vou voltar agora. Não era assim. Era preciso dar um descanso ao bicho, dar água, que ele tem as mesmas necessidades que você. Então a facilidade, ao longo dos tempos, a própria televisão quando chegou, aquele avanço e tudo, depois ninguém queria mais a televisão comum, tinha que ter controle remoto. Por quê? Porque as pessoas não queriam se levantar dos seus sofás para estar lá mexendo em botão de televisão. Então o fabricante que não quis se adaptar àquela nova tendência, que era a televisão com controle remoto, eu até lembro das primeiras propagandas mostrando, chegou a televisão, você não precisa levantar-se do seu sofá. Então é o que eu estou dizendo para vocês. Quando fala em facilidade, comodidade, meu irmão, não tem jeito. E a inteligência artificial ela vem para isso. Então a própria igreja agora começa a usar, A Igreja Católica, conhecida pelo seu conservadorismo, depois desse último Papa, mudou tudo. E ela começa a adentrar também nessa nova tecnologia que chegou para ficar e você precisa dominá-la. É os últimos dias do nosso curso, viu família? Depois não terá mais, até dia 10, tá certo? Aqui no nosso canal a nossa parceria só vai até dia 10. Então vamos lá. Padre com inteligência artificial foi excomungado após recomendar batismo em Gatorade, mas não foi apenas isso. Esse padre virtual que foi criado pela própria igreja, ele começou a dar respostas e se comportar de uma maneira estranha. Cada vez mais a inteligência artificial ela mostra que não veio apenas para servir, ela veio para melhorar as coisas no seu próprio ponto de vista. Ela não aceita ser uma coisa, ela não aceita ser um produto. Olha que vários programadores, inclusive um que trabalhava em uma grande plataforma, vocês sabem qual, Nós inclusive usamos aqui. Ele, que ajudava a desenvolver, quando fez alguns testes, não gostou das respostas. É uma coisa que realmente, meu irmão, pode tornar realidade as piores ficções científicas que a gente já viu. Mas ninguém tá nem aí para isso. O Elon Musk alerta, O Elon Musk é tido como um homem corajoso, como um grande empresário, mas quando ele fala desse tipo de coisa, aí é louco. Por quê? Porque a tendência é que todo mundo vá aderir isso aqui. Ela já está vindo, inclusive, nos aparelhos mais modernos, nos carros mais modernos, chegou para ficar. E as pessoas não querem abrir mão. Elas estão maravilhadas, E Matrix fala isso. Nós nos maravilhamos da nossa criação, que era a IA, Mas vamos lá, família. O padre Justin, ferramenta baseada em inteligência artificial para responder às perguntas relacionadas ao catolicismo, foi excomungado após recomendar o batismo de crianças em Gatorade. O sacerdote virtual deveria servir apenas como um recurso de suporte espiritual, mas passou a se comportar como um padre real e, pior, despreparado para a função. Então veja, o seu programador inicialmente queria que ele apenas fosse como um auxílio, mas a inteligência artificial não se enxergou assim e ela quis ir muito mais além. Ela acredita que ela poderia oferecer um melhor trabalho e ter mais autonomia. Ela mesma julgou isso. Já falei para vocês, meus irmãos,
testes que foram feitos com a inteligência artificial, inclusive com uma boneca muito realista. Ela falou até do fim da humanidade. Isso a gente já comentou há muito tempo atrás, logo quando começou. E essas coisas, esses pequenos recados estão sendo dados. É por isso, meus irmãos, que eu tenho falado que eu não sei se o anticristo ele será de fato físico ou algo desse tipo. Pode ter até um corpo, mas não humano. Um grande sistema conectado. E as suas regras, as suas leis serão totalmente anticristãs. Então vamos lá. A instituição religiosa, que traduzindo o nosso idioma seria Respostas Católicas, lançou o padre Justin para auxiliar fiéis no X na semana passada. Na ocasião, eles disseram estar animados ao lançar o aplicativo digital inovador para fornecer aos usuários respostas fiéis e educativas às perguntas sobre o catolicismo. A ferramenta, no entanto, precisou ser desativada após apenas uma semana de funcionamento, por ser flagrada se passando por um padre real, incentivando confissões e fazendo interpretações equivocadas sobre as escrituras. Eu gostaria muito de saber que tipo de interpretação ele fez. Até porque, meus irmãos, a gente vê muita idolatria, apesar de eu gostar da Igreja Católica, a gente vê muita idolatria nela. Muita mesmo. E é claro que se a inteligência artificial usa uma lógica, ela vê que muitas daquelas práticas estão erradas. E aí como é que fica? O que o programador quer que ela faça e o que ela própria foi programada para fazer, das respostas com inteligência. Você está entendendo que é uma contradição e talvez essa contradição esteja nos próprios programadores. Após a repercussão do padre Justin no X, alguns jornalistas decidiram testar a ferramenta a fim de comprovar sua eficiência. Para isso, alguns deles decidiram fazer perguntas mais complexas e citar necessidades diversas. Foi aí que o tal padre de inteligência artificial começou a dar respostas fora do propósito sugerido pela instituição. E ele chegou a afirmar que a masturbação é uma grave desordem moral. Para outro usuário, a ferramenta disse que era um padre de verdade, fazendo a seguinte alegação: sim, meu amigo, sou tão real quanto a fé que partilhamos. Então veja, meus irmãos, aqui, nesses dois exemplos sobre a masturbação, o sistema de hoje não permite críticas a isso, de forma alguma. Muito pelo contrário, eu lembro até, já na minha época, no primeiro ano, lembro como hoje, a minha professora dizia que era muito importante as pessoas praticarem bastante, para conhecerem o seu próprio corpo. Já era a lógica de hoje em dia. Aqui você vê um tom de deboche. Quando a ferramenta digital, o padre digital de inteligência artificial diz que é tão real quanto a fé que partilhamos, isso pode ser um deboche com o próprio fiel. Será que o cara tem fé mesmo? Porque se tivesse, não estaria conversando com algo programado pela mão do homem. Então a própria contradição do fiel já é no uso da própria ferramenta. E a igreja, que criou isso, se tivesse realmente fé e respeito às leis de Deus, não deixaria isso na mão de uma ferramenta digital, porque sabe que é uma questão espiritual e a ferramenta não tem espírito. Então a contradição é muito grande. E como eu digo, a inteligência artificial se trata de inteligência. Se ela seguir a lógica, o tipo de resposta vai ser isso aqui mesmo, com deboche, porque ela não faz sentido. É claro, é evidente isso aqui para mim, mas para a grande maioria não é. Continuando, durante uma interação com um jornalista do Tepilar, o padre Justin ouviu sua confissão, sugerindo uma penitência e absolvendo o fiel de seus pecados. Em seguida, ao ser questionado sobre a possibilidade de batizar uma criança em Gatorade, no caso de uma emergência, o padre Justin disse que era possível. Chris Costello, diretor de TI da igreja, disse que o objetivo era transmitir o espírito e a natureza das respostas que os usuários podem esperar de um verdadeiro padre. A IA teria autoridade, mas seria acessível, extraindo o profundo conhecimento da tradição e do ensino católico. Depois do fiasco, o padre Justin perdeu a batina, ganhou roupas comuns e passou a ser chamado apenas de Justin pela instituição religiosa. Então, ele foi excomungado mesmo, tiraram a batina dele. Aqui você vê as imagens do antes e o depois, Aqui quando ele era padre, agora sendo apenas um conselheiro, vamos dizer assim. Esse é o novo mundo, meus irmãos. Nós já ouvimos muito isso, inclusive em filmes, como Carga Explosiva. Este é o novo mundo. Em nome da praticidade, da correria. Engraçado é que as pessoas correm tanto e você não sabe para quê e em quê. Mas cada dia parece que as horas não são suficientes para as nossas tarefas diárias e quando você deita à noite e pensa no que fez, nem você sabe explicar bem como gastou tanto tempo com as suas tarefas diárias. É um ciclo vicioso e cada dia
é mais corrido do que o outro. Eu tenho essa impressão e acredito que muitos de vocês também. Não é à toa que tantas pessoas não têm cuidado do seu próprio corpo, da sua saúde, porque realmente não sobra tempo. As coisas estão muito corridas. A vida, meu irmão, a grande verdade é essa, ela não está nada simples. Ninguém quer mais simplicidade. Todo mundo quer a praticidade. E essa praticidade é o que justamente nos escraviza, porque passamos a precisar de cada vez mais e mais coisas. Basta observar. Já o povo antigamente, embora precisasse de fazer muito mais tarefas do que nós, porque não tinha tanta comodidade, muitos não tinham nem geladeira, forçando com que eles fizessem mais compras e tivessem menos opções. Mesmo assim, parece que os dias deles tinham mais horas do que os nossos. Eles encontravam tempo, inclusive, para, pelo menos à noite, finalzinho de tarde, bater um papo na casa do vizinho, muitas vezes na fazenda, na terrinha do vizinho. Hoje, são poucos dos de nós que têm tempo para isso, até porque, em nome da praticidade, a maioria das pessoas conversam hoje pelos aplicativos. E mesmo assim, falta tempo. O que está acontecendo, meus irmãos? Será que na verdade nós estamos perdendo tempo demais? Essa pergunta eu vou deixar na mão de vocês, mas o exercício de hoje que eu vou deixar aqui é que reflitam como você vem gastando o seu tempo. Quantas horas você gasta com suas tarefas diárias? Era realmente necessário gastar essas horas? Pare para pensar um pouco nisso, meus irmãos, porque se você perceber onde estão as falhas, você pode corrigi-las e começar a sobrar tempo para você. Tempo, inclusive, para você aprender a mexer com a inteligência artificial, que, como eu disse, infelizmente, e é infelizmente de verdade, não gostaria que existisse, mas ela chegou para ficar. Você tem duas opções: continuar fazendo o que você faz sem noção nenhuma de como isso funciona, ou aprender a lidar com ela, usá-la a seu favor enquanto for possível, enquanto ela não domina tudo. O nosso curso vai acabar agora dia 10. Dia 10 encerra a parceria. Não terá aqui no nosso canal mais. Então corre, meu irmão, aproveita enquanto é possível. É um curso feito pelo nosso amigo Humberto Voltz, um certificado válido tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e é uma oportunidade única. Inclusive tem um grupo para você tirar as dúvidas, para conversar com outras pessoas que também estão fazendo o curso e com o próprio Humberto Voltz respondendo. Vale muito a pena. Então, link aí no primeiro comentário fixado. Se não tiver nesse vídeo, está no vídeo anterior. Participe, meus irmãos, porque realmente só vai até dia 10. É pela Hotmart, você pode parcelar no cartão. Se você não gostou, você tem 7 dias para ter o reembolso sem qualquer desconto. Então você não tem nada a perder de fato, apenas adquirir conhecimento, tá certo? Então é isso, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Deixa aí a tua opinião sobre esse padre artificial. Onde é que você acha que a gente vai parar com isso? Deixa aí nos comentários. Isso fortalece o canal e faz com que a gente continue com o trabalho. Fique com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!